O Via Justiça de hoje com o tema Tribunais de Contas. Participando do programa, o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, da 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual, e o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, José Alves Viana, o doutor Viana. Quais as principais dificuldades que os prefeitos enfrentam junto aos tribunais de contas? Veja o que diz o deputado Gustavo Correia, presidente da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muitas das vezes falta informação àqueles gestores públicos, na ânsia e na vontade de atender os interesses da sua população, que muitas das vezes enfrentam uma série de dificuldades, eles acabam cometendo uma série de atitudes que, do ponto de vista legal, não seria mais correta, mas eu digo sempre que é isso, não há má vontade, há apenas, muitas das vezes, o desconhecimento das ações que são exatamente fardadas e colocadas a cada um deles. Tem que haver, e eu digo sempre, prego exatamente isso, é uma parceria constante entre os órgãos de fiscalização e os poderes executivos e legislativos. Mostrar aos prefeitos, aos legisladores, exatamente tudo aquilo que pode ser feito, tudo aquilo que pode ser colocado, para que, sobretudo, no futuro eles não venham a ter problemas. Doutor Viana, como preparar o gestor público para que não venha a ter problemas com os tribunais de contas? Olha, eu concordo plenamente com o deputado Gustavo Correia. A gente sabe, nós temos todos os profissionais em qualquer cidade de Minas Gerais que de uma hora para outra se candidata e se elege prefeito. E é lógico que eles não têm conhecimento de todo esse aparato legal que rege uma administração pública em totalidade. Então, o que é que o tribunal tem que fazer? É o que nós vemos fazendo. Nós fizemos há 15 dias atrás, lá no Expo Minas, uma conferência e um seminário durante 2 dias para chamar principalmente os novos gestores para essa didática, essa pedagogia que nós no Tribunal de Contas estamos conscientes da necessidade. E foram 2 dias intensos e tivemos uma presença inusitada. Mais de 3.500 jurisdicionados estiveram presentes e assistiram até a última oficina, até a última palestra. 2 dias, porque normalmente no final, sexta-feira à tarde, você quase não encontra ninguém nesses congressos. Então, só quer dizer que é preciso realizar mais. E eu fiz questão de acompanhar até o fim para perceber essa necessidade que nós continuemos com mais frequência, praticamente constantemente, a elucidar, a levar a orientação, o conhecimento e estar próximo, né? O Tribunal de Contas não é um órgão essencialmente punitivo, jamais. Nós queremos estar orientando, ensinando e, é claro, cobrando também para que eles façam a melhor gestão possível dentro da responsabilidade que é necessária. O doutor Viana, ele tem experiência administrativa, já foi prefeito de Curvelo, em Minas Gerais. O doutor Carlos Donizete, advogado, também passou pela prefeitura, foi vice-prefeito de Formiga, né, doutor Carlos? Exatamente. E eu pergunto ao senhor, quais as dificuldades que o gestor público encontra nas ações de controle das finanças públicas? Olha, eu acho que o grande mote foi que o deputado colocou, é a questão da inexperiência. Hoje, principalmente hoje, nós temos um arcabouço de questões orçamentárias, financeiras, e que levam os prefeitos, às vezes, a cometer erros e equívocos, efetivamente por inexperiência na parte administrativa. Por isso é que essa posição colocada pelo doutor Viana é extremamente importante, porque, infelizmente, a forma como às vezes hoje se vê o poder político é como se o indivíduo já assumisse uma prefeitura com a peste, com a característica de desonesto, de corrupto, e quando isso não é uma realidade. O que nós temos que fazer é levar até as regiões, e as mais longínquas possíveis, a capacidade de instruir os gestores, instruir as máquinas administrativas dos municípios, dosar essas máquinas administrativas e dotá-las de instrumentos para que eles possam efetivamente captar esses problemas que são legais e que às vezes incorrem ao final de um mandato de 4 anos e saem aí com vários processos, com várias pendências judiciais, com contas rejeitadas, com a impossibilidade de se recandidatar e, às vezes, devedores daquilo até que não fizeram, justamente pela inexperiência que possuem ao assumir uma gestão pública. Mas eu pergunto para o senhor, doutor Viana, como que os tribunais de contas, como que eles agem em relação a falhas não intencionais dos gestores públicos? Antes de responder a sua pergunta, eu vou complementar aqui, doutor, que eu acho importante.
a gente também foi vereador, é que nessa leva de inexperiência e desconhecimento de causa, ainda temos uma grande necessidade nos municípios, principalmente os menores, que é a questão contábil, onde ocorrem muitas falhas e que compromete o gestor. Porque o gestor na maioria das vezes, absoluta, o ordenador de despesa. Então os erros vão acontecer e ele é que vai ser responsabilizado. Porque não tem gente qualificada. É um grande problema das pequenas cidades, principalmente, não terem auditores, não terem contabilistas capacitados, porque a contabilidade particular ela é diferente da pública. A pública tem que ser especializada nesse setor. E ela toda hora também se atualiza, nós temos uma nova regulamentação, novas normas na área contábil apareceram agora, desde o ano passado, estão sendo obrigadas a serem cumpridas, e a maioria não sabe. Então eu reforço aí a fala do Dr. Carlos, e respondendo a sua pergunta... A pergunta foi o seguinte: falha não intencional dos gestores públicos. Quer dizer, justamente por causa disso, né? Sem aquela assessoria que deveria ter com essa especialização, ele falha, e aí o que acontece? Como que age o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, ele tem que cumprir a lei. Ele tem que cumprir as obrigações constitucionais a que ele foi criado e que a sociedade cobra dele. Mas ele também não é a ferro e a fogo. Ele faz uma análise também dessa situação. E você percebe se há má-fé ou não. Então, quando não há má-fé, se não houver lesão ao erário público, dano ao erário público, a gente dá a oportunidade da defesa absoluta para ele. Em todo sentido, ele tem o direito contraditório com defesa ampla. Se ele não conseguir se justificar, aí a gente vai usar as penalidades que são inerentes à Constituição, mas na proporcionalidade, que é outra questão da justiça. E é um dano pequeno, a gente vai orientá-lo, vai dar uma orientação, uma advertência, né? Agora, se for um dano maior, aí vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai abrir um processo para encaminhar à Justiça. Ele pode ter, então, que ressarcir? Pode ser responsabilizado com multa, com ressarcimento, isso realmente acontece. Ouvir a Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.